Olá, senhoras e senhores, e sejam bem-vindos a mais um vídeo da série do VBA ao .NET. Uma série que foi muito bem recebida no canal. Obrigado pelos comentários de todos os dois vídeos introdutórios. O primeiro que explicou o motivo da série e o segundo que fez ali um comparativo entre o VBA e o Visual Studio, mais precisamente o .NET utilizando o VBNet, fazendo um exemplo do List View contra o Data Grid, que é uma coisa que eu venho bradando desde o início dos tempos aí do meu canal, em relação a você deveria utilizar ou não deveria utilizar certo tipo de ferramenta quando você está trabalhando com VBA. E agora, enfim, tem muito para falar ainda, e eu acredito que o próximo passo é você entender a estrutura do projeto que existe entre o VBA e o Visual Studio, para que você comece a entender como é que as coisas funcionam. A partir do momento em que você faz essa migração, é importante entender pelo menos a estrutura de arquivos que é utilizada em cada um dos projetos, e é isso que eu vou tentar explicar para você agora nesse vídeo. Então, tenho aqui essas duas maravilhosas ferramentas. À esquerda eu tenho o VBA, à direita eu tenho o .NET, e vamos começar explicando como é que funciona a estrutura de um arquivo VBA, para a gente entender onde todo esse monte de coisa que está aqui na janela de projeto fica guardado dentro do nosso disco, certo? Onde é que isso vai parar? Muito bem, esse é um arquivo que eu utilizei recentemente num vídeo falando a respeito de List View, ADO Record Set. Na verdade, esse arquivo aqui foi o que eu utilizei no exemplo do vídeo em que eu comparei o List View e o Data Grid, que foi o último vídeo desta série. Enfim, um projeto VBA é composto de todos esses arquivos, como vocês estão vendo aí, arquivos virtualmente falando, certo? Eu tenho a pasta de trabalho, nesse caso eu tenho apenas uma planilha, eu tenho um formulário e eu tenho aqui um arquivo de módulo, certo? Que está chamado de build. E, enfim, está aqui um monte de texto, eu tenho aqui um formulário com controles, eu tenho um arquivo de código do formulário que está aqui, fazendo um trabalho de preenchimento. Eu tenho todas as referências que eu fiz para conseguir fazer o List View funcionar, para conseguir fazer o ADO funcionar. E onde é que tudo isso fica guardado? Na verdade, isso aqui é criado dentro do disco de forma que você praticamente não percebe. Ele fica tudo embutido dentro do próprio arquivo de Excel. Se eu for na pasta onde esse arquivo está guardado, que é esta pasta aqui, tá vendo? O arquivo inclusive está aberto. List View ADO Record Set. Eu não tenho mais nenhum arquivo adicional criado dentro dessa pasta para que eu tenha esse monte de arquivos de projeto aqui. Fica tudo embutido dentro do próprio arquivo de Excel. Eu vou fechar esse arquivo aqui do Excel. Vocês já vão entender o porquê que eu vou fazer isso. Porque uma dica muito rápida. Todo arquivo de Excel no padrão XML criado a partir do Excel 2007, se eu não me engano, é um arquivo que segue um padrão de especificação, se não me engano é OpenXML. Eu preciso confirmar isso. A Microsoft decidiu seguir esse padrão para que todo arquivo ele fique um pouco mais fácil de ser integrado com outras ferramentas, porque tudo está armazenado como XML. E XML dentro de um arquivo zipado. Como assim? Que coisa maluca é essa? É simples. Se você pegar qualquer arquivo, na verdade, aplicativo que é capaz de abrir arquivos do tipo zip, aí pode ser o WinRAR, o WinZip. Eu gosto muito do 7-zip, que é esse arquivo que está instalado. Você vai ver que um arquivo de Excel ele é composto por uma série de pequenos arquivos XML, arquivos de texto. Se eu tentar fazer isso aqui agora, ele vai me impedir porque o arquivo está em uso, por isso que eu vou fechá-lo. Certo? Eu vou manter o Excel aberto, mas eu fechei o arquivo. Inclusive o projeto VBA agora aqui está vazio. Vou voltar na pasta, vou tentar abrir o arquivo de novo com o 7-zip e olha aí. Eu estou com o arquivo listview ADO Record Set.xlsm e um xlsx também seria da mesma forma. E aqui vocês podem ver que ele é composto de uma série de pequenos arquivos. Certo? Ops, mudei o nome, eu só queria aumentar o nome da coluna. Muito bem. Tenho todas as propriedades, tudo que compõe o arquivo de Excel, está tudo dentro dessa estrutura de pastas, desse arquivo que no caso está zipado. Eu tenho aqui todas as worksheets, que no caso seriam as planilhas, e o meu projeto VBA está aqui, ó. Na verdade ele está guardado dentro do arquivo .bin, que eu nem sei se eu consigo abrir. Olha, está aqui, ó.
Consigo sim. Olha o List View aqui, certo? Eu tentar abrir, ele vai tentar abrir isso aqui em algum lugar. Eu vou tentar abrir no Notepad para ver como é que fica. Ficou um treco muito esquisito. Vou tentar abrir esse O. E se você começar a explorar, você vai ver que tudo que existe dentro do seu VBA, ele é composto por toda essa estrutura de arquivos. Ó, aqui, ó, o módulo de build. Vou tentar abrir esse cara aqui, ó. Ó, a gente consegue ler alguma coisa do código que a gente está vendo lá dentro do nosso projeto VBA. Ou seja, eles têm sim uma estrutura de arquivos, mais o Excel está facilitando a vida para você, não só Excel, todo o aplicativo que suporta VBA. O Word, o PowerPoint, mesmo o CorelDRAW que faz uso do VBA, mesmo o AutoCAD que faz uso do VBA também, ele... Aliás, o CorelDRAW eu tenho certeza, o AutoCAD eu não sei como ele separa, mas via de regra ele põe tudo junto dentro do mesmo arquivo para que você não precise se preocupar em guardar isso. A vantagem, simplicidade, certo? Você tem um arquivo só, você manda o arquivo, você manda tudo que está incluso nele. A desvantagem é que se você precisar consertar alguma pequena parte de um gigantesco projeto, você tem que mandar o arquivo inteiro, você não consegue colocar ou mudar só uma parte. E é claro, se você precisar criar versões do arquivo, você vai ter sempre uma cópia inteira da estrutura toda, e se você tiver uma diferença somente em uma pequena parte, você tem uma cópia gigantesca de tudo, mesmo que você tenha somente uma pequena mudança numa parte do arquivo, por exemplo, como versões diferentes, certo? Isso, novamente, é simples, mas é ruim quando você quer fazer versões e histórico disso. Algo que é muito importante na área de programação, certo? Deixa eu abrir o arquivo de novo aqui. Na verdade, eu já estou aqui. Nem precisar bater navegado. Duplo clique no arquivo, está aqui, abriu tudo. Ou seja, toda essa estrutura está guardada dentro do arquivo de Excel. E vai acontecer a mesma coisa com Word, com PowerPoint, qualquer aplicativo de Office que você tentar fazer a mesma coisa. Muito bem, como é que isso acontece dentro do Visual Studio? Certo? Eu estou aqui com o mesmo projeto aberto que eu fiz utilização... Opa, o Visual Studio fugiu, volta para cá. O mesmo projeto que eu tinha feito uso, que eu criei na verdade, junto com você no último vídeo onde eu fiz o comparativo List View Data Grid. Eu vou abrir aqui o meu Solution Explorer, que ele está aqui escondidinho. Se você não estiver vendo ele na janela do seu Visual Studio, vai aqui no menu View e Solution Explorer para ele aparecer. E aí tem aqui toda a estrutura de arquivos de projeto aqui, certo? E agora o comparativo que queremos fazer é como é que isso está guardado dentro do disco, certo? Eu tenho aqui uma solução, eu tenho aqui um projeto e eu vou clicar lá no topo da minha solução, ou seja, existe diferença entre solução e projeto. Eu vou ver se dá para abordar dentro desse vídeo, só para não deixar ele muito comprido. E eu vou clicar com o botão direito dentro da solução e vou mandar abrir no Open Folder in File Explorer, que na verdade é abrir no explorador de arquivos. E pessoal, uma dica desde já, em inglês. Qualquer ferramenta, qualquer suíte de programação que você vai encarar a partir de agora, o inglês é praticamente requerido. O VBA é uma exceção e algumas outras poucas linguagens. Mas como a própria linguagem de programação é em inglês, como vocês estão vendo, mesmo o VBA, faz sentido você se acostumar, até porque as referências que você encontrará na internet falarão em inglês. Então, pelo menos o inglês para você conseguir entender e navegar na ferramenta sem se perder é quase requerido. Valeu? Muito bem. Vou abrir aqui a pasta e o que aconteceu aqui? Bom, esse projeto está criado neste caminho aqui. C2 pontos, Source, Repos, exemplo, VBA.NET, Windows Application, que é tudo isso aqui que vocês estão vendo. Muito bem. E aqui eu tenho o arquivo .sln, que como o próprio Windows Explorer está nos dizendo, é um arquivo de solução, de solução do Visual Studio. Ok? Eu tenho uma pasta .vs aqui, que ele está criando faz pouco tempo, que ele guarda algumas informações, mas você não precisa se preocupar, até porque ele é uma pasta oculta. Se você consegue enxergar direito aqui, deixa eu ver, dá um view extra large icons, você vê aqui que é uma pasta oculta do sistema. Eu estou com o meu Windows Explorer configurado para mostrar pastas ocultas, mas se a pasta é oculta, via de regra, você não precisa se preocupar com ela, certo? Vou voltar para a lista de detalhes, que eu consigo ler muito mais coisa por aqui. E vocês podem ver que eu tenho aqui uma pasta chamada Windows Application. Por quê?
Eu vou colocar essa janelinha aqui de lado para eu conseguir ter aqui o Solution Explorer sendo visualizado ao mesmo tempo que essa janela. Muito bem. Vocês podem ver que eu tenho uma solução e um projeto. Ambos se chamam Windows Applications e isso é só uma coincidência. Eu poderia ter uma solução com um nome e o projeto com outro nome. Por quê? O Visual Studio permite essa flexibilidade e uma solução pode conter vários projetos. Por que eu ia querer isso? Assunto para os próximos vídeos. Mas mantenha em mente, você sempre precisa de uma solução para conseguir ter um projeto e faz sentido você ter isso quando você quer separar as responsabilidades de cada uma das partes do seu aplicativo. A gente vai chegar nisso. Pessoal, o projeto Windows Application está dentro da pasta Windows Application. Significa que se eu tivesse outros projetos com outros nomes que estariam nessa mesma estrutura, por padrão o Visual Studio cria assim. Então vamos ver o que tem dentro dessa pasta. Opa! Algo um pouco mais familiar com o que eu estou vendo ali à direita. Eu tenho ali, dentro do meu projeto Windows Application, que tem até um ícone ali chamado VB, porque ele sabe que esse projeto é da linguagem Visual Basic. Eu tenho ali My Project, referência, que eu tenho também uma pasta ali, My Project. Eu tenho referência, tenho o app.config, que eu já tinha falado para vocês que é um arquivo de configuração. Eu tenho o arquivo de Access, porque eu fiz referência a ele, se vocês lembram, para criar aquele data grid automático. Eu tenho o contatos.dataset, que é o dataset que eu criei para trazer as informações. Tenho os dois forms que eu criei. E todos esses caras são representados por esses arquivos que vocês estão vendo aqui à esquerda do monitor. Ou seja, cada um desses arquivos ele é composto por um ou mais arquivos. Sendo bem resumido, o arquivo em si, com o mesmo nome que você está vendo, no caso formu.vb, formu.vb, ele é o arquivo de código que nós estamos vendo aqui, assim, fill code, certo? E eu consigo provar isso para você da seguinte forma. Eu vou abrir esse cara aqui no bloco de notas. Não vou nem enfeitar muito. Deixa eu ver. Ops. O bloco de notas não está aqui. Está aqui. Notepad. E olha aqui, ó. Vocês podem ver que é praticamente o mesmo código que eu estou vendo aqui, ó. Só que é claro, sem as linhas, sem o número de linhas. Vocês estão vendo essas coisas aqui, pessoal, porque eu tenho alguns plugins instalados no meu Visual Studio, tá? Cru, ele não tem essas linhas adicionais, nem uma série de coisas que vocês estão vendo aqui. Tudo isso pode ser instalado e até o momento é gratuito. Muito bem. Ou seja, é um arquivo de texto que é ótimo, porque é muito mais leve. E é um arquivo que pode ser editado em qualquer outra ferramenta, que não simplesmente o Visual Studio. Via de regra, o arquivo que é 1 para 1 é o arquivo de código que a gente está vendo. E os outros arquivos, eles são arquivos destinados a compor todo o restante do que é, por exemplo, o Form1. Form1 ele é um formulário, ele não é só aquele arquivinho de código. Então todos os controles eles estão guardados aqui, ó, nesse arquivo designer. Tudo que a gente colocou, ó, o data grid de contatos, tudo que é declarado, ele fica dentro desse cara aqui. E em outros arquivos, como por exemplo esse cara aqui, que é o arquivo de resources, que eu também preciso de um outro vídeo só para falar desse carinha aqui. Para ficar um pouco, senão esse vídeo vai ficar longo demais. E o que está fazendo esses arquivos todos ficarem juntos e serem compostos e fazer com que o Visual Studio entenda que eles têm que ser entendidos dessa forma, que eles têm que ser montados num Solution Explorer dessa forma. O arquivo de projeto, que é esse cara que vocês estão vendo aqui embaixo. Que, mais uma vez, para deixar a vida mais simples, pelo menos isso na minha opinião, é um arquivo de texto. Se eu abrir ele no Notepad, por exemplo, ou no bloco de notas, eu vou começar a usar aqui o Notepad++, que, pessoal, é gratuito, ele lê praticamente todo tipo de arquivo de texto e, inclusive, faz coloração com base em linguagem. Ele sabe, por exemplo, que esse cara aqui é um arquivo de XML, então já coloriu como um arquivo de XML. E, inclusive, aquele arquivo lá de form1.vb, se eu tivesse abrido ele, por exemplo, no Notepad++, ele sabe que .vb é um arquivo de Visual Basic e abriria já colorindo ele como um arquivo de Visual Basic, por exemplo. Muito mais simples, certo? Então vou passar a usar o Notepad++ agora, mas eu abri no Notepad para vocês verem que ele abre, inclusive, num aplicativo mais simples dos aplicativos de leitura de texto que o Windows já vem pré-instalado, certo? Inclusive aquele Notepad mais visual, que é aquele novo do Windows 8 e Windows 10. Acho que todos têm.
Ou seja, tem todo aqui um arquivo de configuração, certo? Para quem vive aí um pouco do mundo web, as novas versões do Visual Studio já estão suportando arquivos de projeto em JSON. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não sei se isso foi dropado, mas enfim. Pelo menos arquivos de configuração, não sei de projeto, mas arquivos de configuração, se eu não me engano, já estão suportando JSON. Mas enfim, no XML. E você pode ver que praticamente tudo que a gente montou lá, ou pelo menos tudo que é necessário, e o que a gente adicionou, ó, referências, tudo que a gente precisar de biblioteca, o dataset, o Form 1, tá vendo? Tudo sendo montado para formar uma coisa só, que no caso é lido pelo nosso glorioso Visual Studio para formar esse cara que estamos vendo aqui à nossa direita do vídeo. Certo? Ou seja, por exemplo, o Form 1, o Form, ele é composto de, cada um é composto de 3 arquivos, como vocês estão vendo aqui, e o dataset, que é aquele cara que a gente montou para visualizar a tabela, que inclusive nem cheguei a abrir ele, né? Se você abre o dataset, ele tem essa cara aqui, ó. Está mostrando a tabela que você tem no banco de dados. Para que ele faça essa coisa bonita, ele precisa de no mínimo esses quatro arquivos aqui. Todos os arquivos no padrão XML. Se você pegar e abrir no Notepad++, tá aqui, ó, todas as colunas geradas, todas as propriedades do banco de dados, todos os comandos de select aí, também um outro vídeo valendo só isso. Mas o que quer dizer com isso? O Visual Studio ele usa uma estrutura muito flexível e toda baseada em texto para que você consiga, primeiro, ter um mecanismo poderoso de organização de projetos, inclusive como você vai salvar esses arquivos e também de versionamento. Você que está entrando nesse mundo de programação, pessoal, 100%, por isso está com essa vontade de partir do VBA para alguma coisa um pouco mais, vamos chamar de séria, não que o VBA não seja sério, mas alguma coisa mais aprofundada na programação. Versionamento é algo que você não pode viver sem. Comece a ler sobre isso. E versionar arquivos de texto como esses daqui é a coisa mais natural do mundo. E vale um vídeo para falar só sobre isso. E o My Project, como vocês podem estar vendo aqui, ficou horrível, mas como vocês estão vendo aqui, ou como você, no caso, está vendo aqui, vocês não estão assistindo esse grupo, né? Então, você tá vendo, guarda propriedades do projeto. Ou seja, quem é o cara que abre, qual que é a versão do .NET Framework, que eu vou também explicar para vocês mais tarde, qual que é o tipo de aplicativo, que eu estou, no caso, trabalhando num aplicativo do tipo Windows, mas poderia ser qualquer um desses outros caras aqui, certo? Você pode, inclusive, mudar isso no projeto atual. Não quero mudar. Se ele tem um ícone, entre outras tantas propriedades, e qual que é o formulário que vai vir primeiro. Tudo isso também guardado em formato de texto aqui dentro de uma série de arquivos. Tudo isso que, claro, deixa tudo muito mais leve e muito mais versionável. Agora, o que tem aqui que nós não estamos vendo aqui no Solution Explorer? Primeiro, perdão, a pasta OBJ, que é uma pasta temporária que o Visual Studio utiliza para fazer todo o trabalho de verificação de compilação. No momento em que você está trabalhando, porque se digitar algum código errado aqui, ele vai começar a reclamar para você. Por exemplo, eu vou digitar aqui alguma coisa que não existe, accept button, e eu disser que o accept button 123, tá? Ele está fazendo um trabalho de compilação ali por trás, de verificação, que via de regra, se eu não me engano, tá? Eu posso fazer uma confirmação dupla, mas esse cara existe somente quando você está trabalhando no projeto. É algo que não precisa sequer ser salvo. Se você entra nele, você vê que está uma série de coisas pré-geradas aqui, inclusive o próprio aplicativo que deveria estar em execução. Tudo guardado aqui dentro da pasta OBJ. É uma pasta que, via de regra, você não precisa se preocupar com ela. Inclusive, quando você precisar pegar o projeto e mandar para alguém, essa pasta pode excluir, que ela vai ser gerada no momento que o Visual Studio e o projeto for aberto numa outra máquina. E o bin é o resultado final. Ou seja, quando você compila o aplicativo, tudo vem parar nesse diretório aqui. Os arquivos necessários, o arquivo gerado, que na verdade é o arquivo que é executado quando você clica no Start, que é o que a gente fez, tá? No último vídeo. Eu vou clicar aqui em Start, como vocês estão vendo, e o aplicativo que é executado é esse cara aqui, ó. Tanto é que praticamente a mesma coisa, só que naquele caso foi o Visual Studio
que executou, e aqui eu estou executando ele manualmente. Ok? Também uma pasta que é gerada automaticamente quando você compila e também não precisa ser enviada. Tanto é que se eu excluir essas duas pastas aqui, vou excluir elas em definitivo. No caso, alguém está sendo utilizado e quem? Por quê? No bin? Ah, porque ele está fazendo compilação temporária. Deixa eu fazer uma limpeza na solução. Eu acho que ele vai deixar eu excluir. Tchau, bin. Ele está nervoso comigo, então eu vou fechar o projeto. Close Solution. Agora eu vou excluir o bin. Pronto, o bin não existe mais. Mas se eu pegar o meu projeto, na verdade eu preciso abrir a solução. Eu não vou clicar duas vezes, que se eu clicar duas vezes ele vai abrir uma nova instância do Visual Studio, tá pessoal? Eu vou arrastá-la para aqui para dentro. Não, não posso porque eu estou como administrador. Tá aqui, ó. Eu vou pegar o projeto, vou abri-lo de novo e você vê que ele está funcionando, tá? Sem necessidade de mais. No momento que eu abri, ele recriou as pastas porque ele está fazendo todo o trabalho de compilação e execução, certo? É assim que um projeto, lógico, isso aqui foi extremamente superficial, mas é assim que funciona a estrutura de um projeto quando você está trabalhando no Visual Studio e em comparação com o que você tem no VBA. No VBA você pode ter algo parecido, só para ter uma ideia. Eu gostaria de ter todos aqueles arquivos em formato de texto. Sim, tem algumas ferramentas que te ajudam a fazer isso. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um plugin que eu uso para pegar todos os objetos que eu tenho no meu projeto VBA e exportar isso para arquivo texto para ficar fácil de versionar. Mas, como vocês podem ver, isso é praticamente natural quando a gente fala de uma ferramenta um pouco mais nova, que no caso é o Visual Studio, que ele faz isso desde a versão 2003, que acho que é a primeira versão do Visual Studio que eu trabalhei. Teve uma antes, mas aí, enfim, a 2005, 2008, 2010, 12, enfim, a 2015, que é o que eu estou utilizando aqui, inclusive a 2017, fazem isso quase que naturalmente para proporcionar para você toda essa visualização que você está tendo aqui. É claro, você não vê todos os arquivos que estão aqui. O Visual Studio ele está abstraindo isso para você para que você não tenha preocupação de tudo que está acontecendo por trás. E se você criar uma solução em C#, você vai ver que vai diferir um pouco algumas pequenas coisas, mas não tudo, como você está vendo aqui. E é claro, você vai ter o direito e a liberdade de vir aqui na pasta do projeto e dar uma olhada como os arquivos foram gerados. Eu garanto para vocês que 90% estará praticamente equivalente ao que vocês estão vendo aqui. Ok? Acho que isso dá aqui uma ideia para vocês do que está sendo, o que está acontecendo aqui no Visual Studio em comparação ao que você tinha no VBA, o que você no caso tem no VBA, e isso ajuda a aumentar um pouco o entendimento do que você vai precisar encarar nas próximas lições e nos seus próximos passos em relação à plataforma .NET. Ok? Pessoal, muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.